Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema. Pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. O Palmeiras e foi jogando super bem, e o Hugo, entrevistado aqui no Seleção, foi tratado aqui no programa como um fenômeno, uma realidade. Fenômeno ele pode ser ainda, mas como alguém que já era uma realidade, por mim, como um goleiro que em breve estaria defendendo a seleção brasileira, pensando em Europa. Comparamos ele com Dida, Luiz Roberto chegou a citar características do Courtois e tal. Fato é que meses depois, quem estava empolgadaço como eu com o Hugo, pode fazer como eu fiz. Errei meritíssimo, fui assodado. O tempo ainda não me permite cravar tudo aquilo que a gente cravou do goleiro. Porque hoje, o Flamengo atua sem o Diego Alves, que segue machucado. E ninguém garante, por exemplo, que o Hugo vai jogar no Chile. Há uma possibilidade, o Hugo e o Gabriel estão relacionados para o jogo. E quem acompanha o dia a dia do Flamengo fica na dúvida sobre quem o Rogério vai escalar. Porque o Hugo não conseguiu se firmar como uma certeza. Gozado, a época eu achei até errado, prova de que eu não tenho nenhum talento para trabalhar tomando decisões num clube. Eu achei completamente equivocada a decisão do Rogério de promover a volta do Diego Alves naquele jogo decisivo contra o São Paulo. E dizer, caramba, com o Hugo pegando o que ele está pegando, como é que vai barrar o garoto? Mas o garoto não conseguiu se firmar. E quero ouvi-lo sobre isso. Vou começar com o Grafite, porque viveu isso na pele e viu isso de muito perto várias vezes. O que você acha desse goleiro do Flamengo, Grafa? Quando ele surgiu, acho que todo mundo aqui ficou impressionado com as defesas, a segurança dele. E é ponto pacífico dizer que ele não conseguiu manter a regularidade, a tal ponto que a gente não sabe se ele vai jogar hoje como titular sem o Diego Alves no gol do Flamengo. Como é que você avalia essa oscilação do Hugo, goleirão do Flamengo, Grafa? Pois é, que eu avalio como normal, porque é um jovem ainda, é um garoto. É uma responsabilidade enorme ser goleiro no futebol, né? Uma das posições que tem que ter, eu acho que mais respaldo, mais confiança dentro do futebol é de goleiro, né? E essa confiança, esse respaldo, você só conquista no dia a dia. Eu não sei como é que o dia a dia do Hugo nos treinamentos. A gente não pode falar isso porque a gente não tem mais não vem acompanhando os treinamentos, mas isso pesa bastante. O fato do Rogério ter sido um goleiro, né, de muito sucesso, um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, já tem um peso sobre qualquer equipe que ele vai trabalhar como treinador.
Eu acho que para um garoto como o Hugo, acho que faltou um pouco de respaldo, um pouco de blindagem por tudo que aconteceu com ele, a ascensão meteórica que foi. E aí você tem que cuidar do extracampo do jogador. Eu acho que isso é importante, né? O extracampo é muito difícil quando o sucesso aparece de uma hora para outra. Você vira uma celebridade com uma certa idade em um clube como o Flamengo, que tem um dos maiores elencos do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. Você ser o camisa número 1 é muita responsabilidade. Eu acho que faltou isso. Eu acho que futuro ele tem, de qualidade ele tem. Eu acho que falta um pouco de respaldo ainda por parte do Flamengo para esse menino vir a ser titular e vir a ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro, porque eu vejo ele com muita qualidade, mas faltou um pouco de blindagem para esse profissional, para esse garoto. Ele chegou a renovar o contrato de forma muito fulminante, apareceu, renovou o contrato, ganhou um presentaço do empresário. E aí, PC? André, ele tem 22 anos. Qualquer um de nós com 22 anos não tinha a fama que tem o Hugo, mas oscilou muito também na vida. Também, nem sempre, com 22 anos, nenhum de nós traçou uma linha reta e ficou trafegando por essa linha. O Hugo é um goleiro altamente promissor, ponto. Ele não é um goleiro pronto, ele não é um goleiro que já está muito bem fundamentado em todas as atribuições de um goleiro. E aí é necessário muita coisa, é necessário que ele tenha mais amigo do que súdito. E geralmente nesse momento você passa a ter súdito, porque você é o cara que pode tudo e pode bancar tudo para os outros. E os outros vão ser seus súditos, não vão ser seus amigos, porque o amigo é crítico, o amigo pondera, o amigo condena, o amigo evita, o amigo aconselha, o amigo sugere. Ele tem como técnico um especialista, não só na posição, mas alguém que construiu a carreira de uma maneira muito produtiva, de uma maneira muito favorável, que é o Rogério. Se hoje entrar o Gabriel e o Hugo estiver na reserva, a única coisa que eu imagino é que o Hugo deve estar de olhos abertos e ouvidos abertos para entender o que está acontecendo. Geralmente a tendência nessas situações é a gente responsabilizar o outro, é um recurso humano. A culpa é sempre do outro. O outro não gosta de mim, o outro me persegue, o outro não está me dando moral, o outro. Se o Hugo não entrar nessa tripe de achar que é o outro, que é o Rogério, se o Hugo parar e falar, cara, o que está acontecendo? Eu não estou indo bem, eu estou sentado no banco hoje aqui, caso se confirme o Gabriel Batista como titular, porque eu estou deixando a desejar e de fazer nisso. Ele tem uma belíssima carreira como goleiro, ele vai ser um baita de um goleiro, desde que ele entenda o que é necessário fazer para ser um baita goleiro. Agora, esse assodamento, eu acho que você pode até dizer que errou e coisa e tal, mas o problema, André, não é o seu assodamento, é acreditarem no seu assodamento. Esse é que é o problema. Não, é possível que ele se torne um excelente goleiro. É que eu o tratei como uma realidade a tal ponto de afirmar aqui no ano passado que era um erro, na minha visão, devolver o Diego Alves para o gol. E hoje, quando você olha os números do Diego Alves, que infelizmente para o Flamengo é um jogador que se machuca muito, quando o Diego Alves não está, é que é um problema. Os números são muito claros, de gols que o Flamengo leva com e sem o Diego Alves. Né? Você vê, com o Diego Alves em 149 gols sofridos em 168 jogos. Foram 68 jogos sem levar gol, 40% dos jogos. E sem o Diego Alves, 26 jogos sem levar gol. Não ter o Diego Alves hoje é um problema tão grande, a tal ponto que, para um clube que tem o poder de investimento hoje do Flamengo, eu já vejo muita gente discutir, inclusive, se não é um caso de trazer um goleiro mais experiente para quando o Diego não puder jogar, já que o Diego tem, infelizmente, esse histórico de não poder atuar com a frequência que o torcedor do Flamengo gostaria de ver. E aí, Aninha? Bom, vamos lá. Primeiro que é muito difícil no futebol brasileiro, acho que até no mundo, um reserva tão bom quanto o titular, né? Isso aí é uma ilusão que são raros os times que tem. A gente viu, acho que nos últimos anos, o Walter reserva do Cássio, o Jailson reserva do Everton, que foi goleiro campeão brasileiro invicto, mas são raros, né? Acho que o Santos também está bem servido de goleiro.
Agora, tem várias coisas. A semana passada a gente falou sobre o Hugo, na retrasada, com a Gabi, eu não me lembro exatamente, que eu acho que tem a visão dele como atleta de futebol, né? Eu acho que ele aparece muito em notícia que não é só de campo e bola. Eu acho que isso, para um jogador de 22 anos, ele pode criar uma marca que não seja muito positiva para ele. Assuntos pessoais, né? Ele virou um personagem a ponto de que os assuntos pessoais da vida dele se sobressaiam em relação à parte técnica, à parte profissional, que deveria ser a prioridade. Eu acho que isso é um ponto que ele e quem cuida da carreira dele tem que parar para avaliar. Festa que sai, resenha não sei do que, a noiva que separa, o casamento que... tudo isso é uma coisa que tem que tomar muito cuidado com um jogador de 22 anos que está no olho do furacão ali, porque é o goleiro hoje do Flamengo. Acho que esse é um ponto e ele tem que se observar também desse ponto de vista, né? Agora, tem também, a gente tem que lembrar que ele assume a condição de titular no ano passado, no momento de lesão do Diego Alves e eu acho que de Covid do Gabriel Batista também. Ele não era diretamente o segundo goleiro, né? Tinha isso também, né? Ele assume no jogo contra o Palmeiras ali, que o Flamengo estava muito desfalcado, o Gabriel também estava com Covid e ele acaba virando o titular. E ele rendeu e oscilou e errou. Ele tinha um problema com a saída de bola, né? Eu fiz alguns jogos no ano passado que se falava muito quando a bola caía para ele jogar com os pés, ele já tinha um pouco dessa dificuldade. Embora ele tenha a proatividade para que isso aconteça, mas ele não tem a técnica e isso é trabalho, né? Isso é trabalho, é preparador de goleiro, é dia sim, dia não. E a gente sabe que hoje em dia tem muito pouco tempo para trabalho. E a nossa base sobe jogadores com muitas deficiências técnicas, né? Acho que tem um monte de exemplos aí que a gente pode lembrar. Então eu tomo um pouquinho de cuidado para a gente não fazer do Hugo o que fizemos com o Muralha, de já cancelar o garoto, né? E o Muralha nem era um garoto, por mais problemas técnicos, deficiências técnicas que tem. Então, eu acho que também ele não é o Dida, mas ele também não é um goleiro horrível que não serve para nada. Eu acho que isso é um ponto. Agora, eu acho que você ter um goleiro do nível do Diego Alves no elenco é para virar titular, né, Rizek? Porque se ele dá brecha para ter o titular, porque ele se lesiona muito, teve o processo da renovação de contrato no ano passado, ele é um ídolo da torcida. Então, para você ter um goleiro no nível do Diego Alves, vai complicar para o Diego Alves, porque aí esse goleiro vai virar titular e aí a situação dele vai se esvaziando, olhando do outro lado da conversa, né? Não olhando só do lado aí do Hugo. E só uma coisa, né? A possibilidade do Gabriel ser o titular, se fala muito que ele é um jogador que sabe jogar melhor. Travou a Aninha, que sabe jogar melhor com os pés, o Gabriel, né? O Gabriel jogou nesse fim de semana contra o Volta Redonda, um jogo em que o Flamengo atuou com o time reserva, além do Gabriel, e a vaga na final do Carioca já estava assegurada. Fala, PC. Em relação, enquanto a Ana não volta, em relação ao Hugo, tem um outro detalhe que é muito favorável para ele e ele tem que saber beber nessa fonte. O Flamengo mantém praticamente o mesmo elenco desde 2019. E tem ali alguns jogadores que eles têm a possibilidade de ajudar, especialmente promissores como o Hugo. Eu falo do Rodrigo Caio, do Felipe Luiz, do Diego Ribas, do Everton Ribeiro e do próprio Diego Alves, que aí é o cara da posição do Hugo. São jogadores que exercem liderança, são jogadores que construíram carreiras vitoriosas, são jogadores que você percebe claramente que eles têm muito a dar, não apenas dentro de campo, mas fora de campo. E aí entra a disponibilidade do Hugo. Entende? Descer, quer dizer assim, perceber o que está acontecendo e ir buscar em cada um desses jogadores, na convivência, aprendizados, ensinamentos para construir uma carreira sólida, vitoriosa e de sucesso. Porque todos os instrumentos para transformar a sua carreira numa carreira sólida, vitoriosa e de sucesso, o Hugo tem. O GE hoje, na escalação, aposta inclusive no Gabriel como titular. E eu confesso, quando eu bato o olho na escalação do Flamengo, né, o melhor elenco do Brasil, o ponto de atenção que eu vejo é no gol. Seja o Gabriel ou seja o Hugo, é o ponto de atenção. Isla, Williarão, Bruno Viana, Felipe Luiz, Diego, João Gomes, vem substituindo bem o Gerson, obviamente que não no mesmo nível, porque o Gerson é o melhor jogador hoje do futebol brasileiro nessa posição, mas ele está dando conta do recado. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique e o Gabriel. Fala, PC. Boa, quando você ressalta aí o
o futebol do Gerson, eu vou ficar muito atento, e você vai debater isso certamente na sexta-feira, com a convocação